Olá, boa tarde. Hoje é 15, hoje é 29, hoje é 24 de 11 de 2023. Eu estou bem mentalmente, fisicamente, espiritualmente também. Só não estou bem financeiramente, mas Jesus falou que a nossa vida não consiste naquilo que nós temos, mas sim através de Deus. A nossa vida só consiste, então todo mundo que está em cima da terra só está vivo por causa que Deus está consentindo isso, Deus está permitindo. Então ninguém está vivo em cima da terra. Alguém você pode dizer assim, poxa, mas fulano ali estava doente, enfermo, e tem dinheiro, e pagou muitos médicos, pagou muito tratamento, pagou muito comprimidos, remédios. Glória a Deus, mas tem a ajuda de Deus, lógico. Os remédios, o tratamento, os doutores que são especialistas, os médicos, são tudo ajudados por Deus, tudo tem ali a vocação de Deus, o chamado de Deus para tal missão em cima da terra. Então, tudo é através de Deus e de Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Sem Ele nada do que está feito não teria sido feito. Porque Deus ele queria fazer algo de acordo com o Filho dele. De acordo. Então Deus ele é um ser que tem um Filho dele, Jesus Cristo, o único Filho dele, e fazia tudo em concordância com o Filho dele, conversando, dialogando, e com os demais que estão lá no céu. Então, Lucas capítulo 6, no versículo 12. A eleição dos 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Você já passou a noite em oração a Deus? Você já passou uma tarde em oração a Deus? Você já passou um dia em oração a Deus? Você já passou um dia em jejum? Então, para a honra e a glória de Deus, eu já passei noite orando, já passei até mesmo o dia orando. E já passei também o dia todinho, 24 horas em jejum. Na verdade, também já passei 3 dias e 3 dias e meio sem comer. Por que eu consegui passar esses 3 dias e meio sem comer? Porque Deus permitiu e Deus me deu força e foi através de Deus. Porque se fosse por a minha força física, humana mesmo, não teria conseguido. Então teve a ajuda de Deus. Então o que foi que eu cometi? Eu cometi um erro, uma falha. E esse erro, essa falha eu cometi na quinta. Então passei o restante de quinta sem se alimentar, sexta, sábado e domingo. Fui me alimentar na segunda-feira, meu dia. Então, o que acontece? O que foi que eu comi? Comi baião de dois, com linguiça, rapadura e farinha d'água. E bebemos água do pote. Então, o que eu quero dizer para você, eu consegui passar 3 dias e meio sem comer. Não é mentira, eu não posso mentir. O pai da mentira é o diabo, é verdade que eu estou falando. Eu passei o dia todo jejuando, com propósito, para se libertar de algo. Já passei 3 dias e meio sem comer. Por causa de um erro que eu cometi, não foi pedir comida a ninguém, não pedi a ninguém, nem fui atrás de comer, nem nada, nem pedi nada a ninguém naquele tempo. E o vigia do local onde eu estava, que no caso era no prédio, chegava com o alimento dele e jantava e eu não pedia. Eu não tinha coragem de pedir. Deus não permitiu eu pedir e eu não sentia vontade de pedir. E ele também não me oferecia e também eu não pedi. Então o que foi que aconteceu? Eu acabei passando esses dias sem comer. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Então, quando você for tomar uma decisão para poder você fazer qualquer coisa em cima da terra, ore a Deus. Você vai orar a Deus. Você vai orar a Deus. Você sabia que Jesus ele escolheu 12 discípulos, mas só que antes dele escolher os 12 discípulos, ele passou a noite todinha em oração a Deus? E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 deles. Então havia muitos discípulos que estavam seguindo Jesus já nesses dias, multidões, muitas pessoas. E veja que o que a Bíblia nos declara, versículo 13. E quando já era dia, chegou, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem entendeu, ó. Versículo 13. E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos. Chamou o discípulo tudinho. Vamos supor que tivesse 100, 200, 300, 500, 5.000 discípulos, ou 300, 400. E escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então ele deu o nome de apóstolos, os discípulos. E Simão,
o qual também se chama Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Então veja que tinha dois Judas, o Judas, filho de Tiago, Judas Iscariote, que foi o traidor, e tinha outro Simão, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão. Tinha um Simão, o qual também se chamava Pedro, e tinha um Simão chamado Zelote. Então Deus abençoe você e sua família. Então se você for tomar uma decisão para escolher alguém para trabalhar com você, se você for tomar uma decisão para escolher alguém no sentido eclesiástico, aí você pode dizer, pô, quem é você, para poder você me dar um conselho? Você é um pecador, você é uma pessoa que não está em santidade, ou que não está consagrado ou purificado. Quem é você para me dar um conselho? Entenda, o conselho que eu lhe dou é através da palavra de Deus. Ó. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. Jesus escolheu esses 12. Então, se você for escolher alguém para estar no seu ministério, se você fosse consagrar algum diácono, presbítero, ou obreiro, ou auxiliar de obreiro, ou pastor auxiliar, ou pastor, né, de campanha, ou pastor ali de júbilo, né? Então você tem que fazer, sabe o quê? Orar, passar a noite orando, meio-dia orando, amanhã orando, à tarde ou à noite. Sempre você tem que passar um período, ou amanhã, ou à tarde ou à noite, para que você tenha de Deus ali o discernimento, a direção de Deus para que você escolha as pessoas certas. Veja que Jesus escolheu 12 discípulos e um o traiu. Um lhe vendeu por 30 moedas de prata. Então Deus abençoe você e sua família. É conselho de Deus, do Espírito Santo e de Jesus para você. Não é meu não, é de Jesus para você, mas sendo meu também. Deus abençoe você e sua família.